Esta semana, na habitual rubrica da Liga Portuguesa contra o Cancro, abordamos o tema da doença na gravidez. O assunto levanta uma questão polémica relacionada com o facto de muitas mulheres abdicarem dos tratamentos para o cancro por estarem grávidas. De referir que se considera o aparecimento da doença oncológica numa grávida até cerca de 1 a 2 anos após o parto. Importa aqui esclarecer a questão do tempo de gravidez, o tipo de cancro e as modalidades de tratamento, desde cirurgia, quimioterapia e radioterapia. O nosso convidado em estúdio, o professor Carlos Freire de Oliveira, médico ginecologista e presidente do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa contra o Cancro. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Há aqui, como vimos, uma questão difícil e também polémica. O que é que deve fazer uma grávida com cancro? Realizar ou abdicar dos tratamentos? Temos que considerar o aspecto do cancro que surge numa mulher já grávida ou no cancro, uma mulher que tem um cancro e que, entretanto, é engravida. Há aqui algumas nuances que devem ser consideradas. E ainda o aparecimento do cancro no período imediatamente ou melhor, da gravidez no período imediatamente a seguir ao tratamento inicial do cancro. As mensagens que eu penso que é importante transmitir é que a gravidez não agrava o cancro. Portanto, um conceito antigo que havia, que o facto de uma mulher que tinha um cancro engravidar, que isso agravava a situação, não corresponde à realidade. É evidente que não há muitos estudos, mas os dados até este momento apontam que a situação é a mesma. Por outro lado, há que encarar que o número de casos de mulheres que podem engravidar, nomeadamente numa situação que é mais frequente, que é do câncer da mama, por exemplo, entre nós, é superior àquilo que acontecia há 10 ou 15 anos atrás. Estamos a falar de um aumento da incidência do câncer da mama, estamos a falar que por ano, com menos de 40 anos, há cerca de 600 mulheres com novos casos de câncer da mama com menos de 40 anos, portanto na idade fértil, mas isso, ao contrário do que muita gente pensa, não põe grandes problemas. Primeiro, o diagnóstico. O diagnóstico pode ser feito da mesma maneira. Pode-se fazer a mamografia, deve-se fazer a mamografia, a ecografia, a biópsia, portanto, tudo da mesma forma. Inclusive a ressonância magnética, sem a utilização de produto de contraste, também pode ser utilizado. Portanto, todos os tratamentos podem ser feitos durante a gravidez. Os métodos diagnósticos, ou quase todos, podem ser utilizados. E relativamente aos tratamentos que falávamos no início, isso depende, como disse, da fase de gestação e também do tipo de cancro. Quais são as diferenças? Exatamente. Do tipo de cancro, por exemplo, um cancro que se estende à cavidade abdominal, por exemplo, um linfoma, levanta mais problemas que pode levantar um cancro que se localiza apenas na porção superior do corpo, um cancro da mama, por causa de problemas relacionados com a radioterapia. De qualquer maneira, e referindo-me particularmente ao cancro da mama, e porquê é que eu me refiro ao cancro da mama? Porque é o mais frequente. Os outros podem surgir, mas os linfomas, leucemias, tumores ósseos, etc., mas são relativamente pouco frequentes nessas idades. Daí que o tratamento cirúrgico possa ser o mesmo. A mastectomia não tem problema nenhum. A utilização da técnica do gânglio sentinela para detectar gânglios na axila pode ser emprego com isótopo radioativo. Deve-se evitar o corante, mas pode ser usado o isótopo radioativo. A cirurgia conservadora, isto é, não tirar a mama, tirar apenas o tumor, também pode ser feita. Há aqui um problema depois de diferir a radioterapia mais algumas semanas do que aquilo que é habitual, mas pode ser feito esse tratamento. A quimioterapia não deve ser feita no primeiro trimestre da gravidez,
Portanto, a quimioterapia deve começar após as 12 semanas de gravidez. Neste primeiro trimestre não se deve fazer, mas isso também não levanta grandes problemas. E não levanta grandes problemas porquê? Porque o que levanta problema é o cancro avançado da mama. Portanto, os tumores que atingem toda a mama, que metastizam à distância, aí há que começar a quimioterapia, por exemplo, eventualmente com a radioterapia, num tempo relativamente curto. E essa é a única situação, praticamente, em que está indicada a interrupção da gravidez. Nos outros casos, no cancro inicial da mama, mesmo em situações de linfomas localizados, em que a excisão cirúrgica pode ser feita sem qualquer problema, em que a quimioterapia também pode ser empregue, há aqui apenas este espaço de tempo das primeiras 12 semanas em que se deve evitar a quimioterapia. E com a quimioterapia, nem todas as drogas podem ser utilizadas. Há que escolher as drogas mais adequadas. Por isto, o tratamento destas doentes é sempre numa abordagem multidisciplinar, que aqui inclui uma outra figura para além do cirurgião ou do especialista da área, como o ginecologista ou o urologista, depende da localização do tumor, o oncologista médico. E o radioterapêutica inclui o obstetra. O obstetra tem uma palavra a dizer, até porque o parto deve ser programado para as 35, 37 semanas. Se estiver a fazer quimioterapia, há que interromper a quimioterapia mais ou menos umas 3 semanas antes da altura do parto para evitar as hemorragias e complicações que possam advir da quimioterapia. Portanto, tudo deve ser decidido minuciosamente conforme o caso. Exatamente. Embora haja essa ideia geral de que os tratamentos podem prosseguir. Em relação à fertilidade, os tratamentos podem afetar a fertilidade? No caso das mulheres jovens, de que forma é que se pode preservar essa fertilidade? Pois, este é o aspecto mais moderno da questão, porque a oncofertilidade é uma nova área que se veio juntar à oncologia, que é muito recente. O Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa contra o Cancro, há poucos dias, fez o lançamento de uma série de prospectos para informar toda a população, os médicos, etc. No homem é simples. No homem, já há muitos anos, é possível congelar o esperma e, portanto, este não levanta grande problema, a não ser em situações muito particulares. Na mulher, só há relativamente pouco tempo, há um ano sensivelmente, é que há possibilidade de ter uma técnica reprodutível, que é a vitrificação de ovócitos. O grande problema aqui é que as jovens que têm um cancro devem ser encaminhadas para um centro devidamente equipado nesta área, onde pode ser feita a preservação dos ovócitos por vitrificação. Vitrificação é a congelação, é uma técnica de criopreservação. E Portugal está avançado cientificamente neste aspecto? Neste momento está avançado, nós podemos dizer que quase que somos pioneiros na Europa e estamos a poucos anos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão sempre muito à frente da Europa, mas neste caso concreto a diferença é da ordem dos 4, 5 anos. E na zona centro nós temos a sorte de ter o primeiro centro para preservação da fertilidade em instituições públicas. Não quer dizer que não possam ser feitos também em instituições privadas, mas em instituições públicas, de momento, apenas existe no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Muito bem. Muito obrigada por ter vindo ao Bom Dia Portugal e um bom fim de semana. Nada.